Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10. Há alguns textos na Bíblia que algumas pessoas dizem assim, os presbiterianos gostam muito dessas passagens, porque elas falam da soberania de Deus, de como a salvação é um ato de Deus em nosso favor, e não um ato nosso na direção de Deus, e talvez essa seja uma das passagens clássicas sobre isso. E alguém até já disse, não, existem textos arminianos, a doutrina arminiana basicamente diz que a salvação é metade responsabilidade do homem, metade responsabilidade de Deus, e há textos calvinistas, ou seja, que falam dessa soberania de Deus na salvação. Evidentemente, isso não é possível. Ou, de fato, Deus é um Deus que age na condição humana de um modo soberano, ou então o homem dá algum passo na direção de Deus de um modo livre, plenamente livre. E nessa noite, apesar de não ser esse o tema central que nós vamos tratar, eu gostaria de reafirmar um princípio muito importante para o seu coração, para a sua vida, para a sua história, que é o fato de que Deus é soberano em nos atrair para Ele. E que a nossa condição espiritual era muito, muito pior do que nós imaginávamos. Então, se Deus te atraiu, ou se Deus está te atraindo, é algo que você deve exaltar e glorificar exclusivamente a Deus. É algo tão tremendo que ninguém deve dividir essa glória. Por exemplo, é uma alegria poder falar de Jesus para alguém. É uma alegria poder compartilhar do amor de Jesus para alguém. Mas se Jesus salvar alguém, o mérito nunca será do pregador. Seja num culto, num ambiente público como esse, seja num ambiente particular. A honra, a glória e o louvor sempre devem ser dadas a Deus, porque a obra é dele. E eu costumo dizer que isso é algo extraordinário, porque se a obra fosse humana, ela podia ser perecível, ela podia se perder no meio do caminho. Mas como a obra da salvação é algo de Deus sobre você, não é? Então aquela música que tantos conhecem, né? Que diz, se nas águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. A gente precisava inverter essa letra. E glorificar a Deus porque Ele segura a sua mão. É Ele que vai ao seu encontro, pega na sua mão e te sustenta. Esse não é o centro da mensagem de hoje. Na verdade, hoje eu quero falar sobre morte e vida espiritual, pensando mais sobre qualidade de morte e qualidade de vida. Mas acho interessante, antes da gente ler o texto, você perceber essa ação soberana de Deus, da sua graça, que é dita de um modo tão clara nesse texto que nós vamos ler das Sagradas Escrituras. Então, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Assim diz a Escritura: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela palavra vocês são salvos. Deus os ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Vamos orar? Senhor, nos abençoe agora na meditação da tua palavra, esta passagem tão conhecida, tantas vezes pregada, mas que ela se renove sobre a nossa vida a partir do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. Faz isso para a glória do teu nome, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem está mais morto? Um cadáver dentro do necrotério, que acabou de chegar. É possível, inclusive, sentir ainda o corpo quente. O seu corpo ainda não está enrijecido. Acabou de morrer. Quem está mais morto? Esse cadáver? Ou o corpo de alguém que foi encontrado depois de 3, 4 dias, que recebeu alguns tiros, quem sabe algumas facadas, e foi colocado numa rua, num lugar, numa estrada, perdido, e agora então achado? Ou mais? Quem está mais morto? Esse cadáver que acabou de perder a vida, esse indivíduo cujo corpo está em decomposição, ou uma múmia que foi preparada há 2, 3 mil anos e colocada num sarcófago egípcio dentro de uma tumba? Quem está mais morto? Todos estão mortos. Simplesmente. A morte é uma condição que indifere da qualidade, da condição que o cadáver morto está. Todos estão igualmente mortos, absolutamente mortos, irremediavelmente mortos. Qual a diferença entre eles? Por incrível que pareça, é que aquele cadáver, cuja pessoa foi assassinada 3 dias atrás, fede mais até do que a múmia, que está morta há 2, 3 mil anos. Concordam comigo? Essa é a diferença. Todos estão mortos. Qualitativamente mortos. Igualmente mortos. Desgraçadamente mortos. Não há nenhum deles que possa responder a essa condição. Não há nenhum deles que possa reagir a essa situação específica. Da mesma forma, só existe cadáver que fede menos e cadáver que fede mais. Nada mais além disso. O texto que nós lemos fala que nós estávamos mortos. Fala de uma condição espiritual. Veja, isso é muito importante a gente entender. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. E em todas as 3 formas que a Bíblia apresenta a morte, ela não é extinção. E essa é uma dificuldade para quem tem um pensamento ocidentalizado, principalmente influenciado pela visão darwiniana, ou seja, que a vida da gente é uma coisa passageira, a única vida que existe é essa que você está vivendo agora. Essa influência nos leva a pensar na morte como extinção, mas a Bíblia nunca fala da morte como extinção. A Bíblia sempre fala da morte como separação. É um conceito completamente diferente, por exemplo, daquele conceito que provavelmente o seu professor de biologia te ensinou no ensino médio ou na faculdade. A Bíblia não fala da morte como extinção. A Bíblia fala de uma condição que, de fato, aquele que está debaixo dela não tem o que fazer, não tem como reagir, não pode atender a nenhuma resposta por si mesmo, mas essa condição tem 3 esferas. A primeira, e que a gente conhece muito bem, porque qual de nós aqui nunca esteve num velório,
Pouquíssimos de nós aqui têm o privilégio de nunca ter perdido uma pessoa amada, alguém que a gente ama. Então, a primeira condição da morte que nós conhecemos chama-se morte física. Morte física. E quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 2, Deus fala com o ser humano o seguinte: você tem uma prova de obediência. Você pode comer de tudo que você quiser, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você dela comer, certamente. E tem um detalhe no certamente de Deus. Quando Deus diz certamente, é certamente mesmo. Se você fizer, certamente você vai morrer. E nós sabemos a consequência mais conhecida dessa morte, que é a morte física. O corpo se separando da alma. Não é extinção, não é deixar de existir, mas é o corpo físico separado da alma ou do espírito. Lembra o que Hebreus diz? E o pó volte à terra e o espírito a quem? A Deus que o deu. Ah, mas se só existisse essa morte. Se só existisse essa morte. A Bíblia fala de algo muito mais sério e profundo. E esse texto fala desse outro tipo de morte. Quando o texto nos diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse texto está falando do aspecto da morte, da qualidade da morte espiritual. E essa morte também não fala de extinção, que a nossa alma ou o nosso espírito foram extintos. Essa morte fala daquela situação em que nós fomos separados de Deus. Veja só, aqui nós temos um título, um lema, que durante 2 anos nós temos perseguido. Nós fomos criados para a glória de Deus. E a glória de Deus tem a ver com essa perspectiva nossa de nos relacionarmos com Ele. Ele é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele é o Senhor de todo o universo. Há uma coisa fantástica que eu tenho lido e tenho admirado nas Escrituras. A glória de Deus tem uma conexão com a bondade dele. É diferente da glória humana. Porque a glória humana enaltece o outro. A glória humana torna o outro egoísta. A glória humana diz para ele: você é melhor, você é diferente dos outros, você está acima dos outros. A glória humana é tão perigosa que de repente um cara começa a ter neuroses e psicoses. Ah, eu quero 200, 300 toalhas no meu camarim. Para quê? Talvez ele use uma ou duas. Eu quero a minha cama com aquele tecido egípcio que é fabricado não sei aonde. Para quê? Para reafirmar sua grandeza em torno dos outros, mas a glória de Deus não. A glória de Deus revela a bondade dele, que de fato ele é único. Ele é Senhor. Mas um Senhor que nos chama a partilhar da sua grandeza, da sua majestade, que nos chama a comunhão, que nos chama a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Mas qual que é o grande problema do ser humano? Ele morreu. Ele se separou dessa glória. Espiritualmente ele está distante de Deus. Há um clamor dentro dele por Deus, mas ele não sabe que Deus é esse. E por isso é tão tremendo quando nós lemos na Escritura, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo? Que nós que não podíamos ir até Ele, Ele veio até nós, porque nós estávamos mortos. Mortos. Totalmente mortos. Cabalmente mortos. Não importa se fedemos tanto ou não, mas a nossa mortalidade nos torna iguais como pecadores. Iguais como pecadores. Eu tenho visto muitos filmes
sobre zumbis. Vocês viram tanto que está passando filme sobre zumbi, série sobre zumbi? Eu falei assim, Lisa, faz uma pesquisa para mim. Ela fez uma pesquisa para mim, aí descobriu que o termo zumbi, né, tá vendo? Já tem assessoria até dentro de casa, né? E ela falou assim, ó, o termo zumbi vem de uma língua africana. Porque lá na África, quando nasceu a ideia de zumbi, basicamente qual que era a ideia? É de pessoas mortas, cujos cadáveres são manipulados por algum poder sobrenatural. E eu pensei, como isso retrata a realidade humana? Do ponto de vista espiritual, o que são seres humanos? São pessoas alijadas, separadas do principal elemento da vida, que é a vida com Deus, e que caminham numa história. E aí a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E espiritualmente elas não têm consciência de quem elas são, nem por que são. São como zumbis. E aí o mundo ocidental deu uma modificada nesse conceito, né? A gente deu uma aprimorada, pôs a ciência no meio. O que é um zumbi no mundo ocidental? É um indivíduo que um vírus tomou conta dele. Ele morreu, mas não morreu. Ele está morto, mas ele anda. Ele está morto e ele persegue pessoas. Ele está morto e faz coisas ruins. E eu pensei, o mundo ocidental tem uma percepção lá no fundo de que nós somos zumbis se nós não temos Jesus. Você anda, você come, você faz coisas, você aos olhos de Deus, talvez não aos olhos do homem, você não sai aí comendo cérebro, fazendo um manjar de cérebro, vamos manjar na minha casa, vamos comer o cérebro. Não, você não faz isso. Mas como um zumbi espiritual, você está morto apesar de você andar, de você se movimentar, de você fazer coisas. É uma boa imagem da condição humana. E zumbi não faz coisas boas. E também não tem ideia da sua própria identidade. Não é assim o ser humano sem Cristo. Não é assim o ser humano sem Deus. Eu acho que lá no subconsciente, a gente tem uma ideia do que é ser morto espiritualmente. Você anda, mas não vive. Você anda, mas sua percepção de si mesmo se perdeu. Você faz coisas, mas quem você é? O que você constrói para a eternidade? Então, entende? Isso é morte espiritual. Isso é uma condição do ponto de vista do olhar de Deus, algo terrível. Terrível. Mas é interessante que apesar de falar de morte espiritual, que estávamos mortos, que estávamos numa condição terrível. Lembra lá da visão africana do zumbi? Alguém cuja uma entidade sobrenatural governa. Olha o que esse texto diz sobre quem não tem Cristo. Diz que você está morto e que você é governado pelo espírito do ar que atua nos filhos da desobediência. A antiga serpente, Satanás. Essa é a condição humana. E aí você tem uma inclinação, coisa interessante também com o zumbi. Todo zumbi tem uma inclinação, porque só anda assim, ó. Parece que um lado não funciona direito, né? Um lado puxa e o outro arrasta. Não é? Vocês ficaram com medo, pessoal? Detalhe, vocês ficarem tranquilos, não exige um zumbi gordo. Vocês já viram zumbi gordo em algum lugar? Então, estão tudo magrinho, sem comer. Então, não precisa ficar com medo de mim. Eu e o pastor Léo podemos ser zumbi um bom tempo, que ninguém vai notar. Não, só tá babando, coitado. Né? É assim, igual a nenenzinha. Põe a cara no ar. O que isso indica? Agora estou falando da Bíblia, não estou falando dos zumbis. Estou falando da Bíblia, da morte espiritual. Você tem uma inclinação por causa do pecado. Você não é neutro.
Você não nasceu neutro. A Bíblia diz que você foi gerado em pecado, e em pecado, iniquidade te concebeu a sua mãe. É interessante a gente ver bebê. A minha está com 50 dias exatamente hoje. Ela não faz isso ainda. Mas daqui uns dias, eu vou lá, Gugu, Dadá, neném, que neném bonita. Aí ela vai fazer aquela carinha, de vez em quando vai rir, mas de vez em quando ela vai pegar a mãozinha assim. Ah! Porque não é tão inocente como você pensa. Nós estamos inclinados. Só que esse texto fala muito mais de vida do que de morte. Fala que nós estávamos nessa condição. Mas o verso 4 diz assim: todavia. Tem umas palavras mágicas na Bíblia, né? Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Ou seja, ele não precisava fazer nada. Se Deus não fizesse nada, ele continuava sendo Deus. Se Deus não fizesse um movimento na direção da morte humana, da condição espiritual humana, Deus seria Deus, Deus seria justo, Deus seria bom. E está aqui uma coisa que nós precisamos redescobrir em Deus. Esses dias eu ouvi um pastor falando um dos maiores absurdos. Deus é obrigado a te abençoar. Deus é obrigado? Você acha que você é bom desse jeito? Você acha que essa é a sua condição espiritual? Você pode chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu sou tão bom que eu vim aqui reivindicar um negócio do Senhor. Não, meus amados. Todavia, sendo Deus misericordioso, o que é misericórdia? É Deus não fazer contra você o que você merece. Todavia, Deus não levantando a mão dele contra você, apesar de você merecer, pelo grande amor com que ele nos amou. Pergunta, vamos voltar no zumbi. Você amaria um zumbi? Tem até um filme de adolescente, né? Meu namorado zumbi, né? Mas eles colocam um zumbi bonitinho para ser amado. O zumbi não tem cara de zumbi, ele só tem um olho fundo. Ué, você amanhece segunda-feira com um olho fundo, muitas vezes não amanhece não, e nem por isso é zumbi. Então, carinha bonitinho, tal, sensível, mais sensível do que os não zumbis. Não é? Que a menina namora com o rapaz, fala, meu bem, vamos conversar, quer falar sobre a escola? Não, estou vendo o jogo. Né? E o zumbi lá é sensível. Então não existe zumbi assim. Você amaria um zumbi verdadeiro? Alguém morto? Um morto ambulante? Pois a Bíblia está dizendo, todavia, sendo Deus misericordioso, e por causa do grande amor com que ele nos amou, o que ele fez? E isso é tremendo. Verso 5. Deu-nos vida. Ponto? Não. Deu-nos vida com Cristo. Deus ama a vida. Deus sempre amou a vida. Deus ama a vida tanto que Deus foi lá falar com aquele camarada antes dele matar o irmão. Deus foi lá e falou assim: o seu desejo, Caim, é contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Você já sentiu isso? Nossa, eu queria viver para Deus, mas eu tenho tantos desejos, eu tenho tantas coisas ruins que eu quero, tem tantas coisas que eu não queria fazer, que eu desejo fazer. O que Deus disse para Caim? O seu desejo é contra você. Eu estou preparando uma série de sermões sobre desejos. Vou ser honesto para vocês, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Então vocês têm misericórdia de mim, por isso tem que preparar bem. Mas é incrível tanto que a Bíblia fala sobre desejos. E fala como os nossos desejos são inclinados. E Deus chega para Caim e diz assim: o seu desejo é contra você, Caim, mas você precisa dominá-lo. O que Caim faz? Domina o seu desejo? Não. Vai lá e mata o irmão.
O que Deus faz com Caim? Mata Caim? Alguém lembra? Eu vou pôr uma marca em você, Caim, para que ninguém faça com você o que você fez com seu irmão. Aonde você for, ninguém poderá tirar a sua vida. Por que Deus fez isso? Deus pôs uma maldição em Caim. Com certeza seria algo muito pesado e ele teve que carregar isso. O fato de que onde ele andava, as pessoas, por um sinal que nós não sabemos qual que é, conseguiu identificar, esse é o primeiro homicida. Mas o que essa marca dizia? Era uma marca simplesmente condenatória? Não. Era uma marca de livramento sobre Caim, porque Deus dizia, não façam com ele o que ele fez. Porque eu odeio a morte. E aí a gente lê aqui em Efésios capítulo 2. Todavia, Deus sendo tão rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Quando? Quando estávamos mortos. Que coisa tremenda. É como um sopro sobre um cadáver. É como um sopro que faz com que a vida volte sobre aquele que estava morto. E é literalmente isso. Mas é em Cristo. Em Cristo. Por quê? Porque a obra de conceder vida e vida nova, vida espiritual, é obra de Cristo. E aí vem o terceiro tipo de morte que eu não havia citado ainda. Além da morte física, além da morte espiritual, o pecado trouxe morte eterna. Não é uma morte por um tempo, é uma separação eterna de Deus. E quando nós lemos que Deus, todavia, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós não estamos lendo apenas que Deus interferiu na nossa condição espiritual. Mas essa interferência, essa obra de Deus, tem a ver com a nossa condição eterna. Vida eterna em Cristo. Vida para estarmos diante de Deus em Cristo. Vida que é dada apesar de sermos tão pecadores. Por isso o texto diz, pela graça vocês são salvos. Em Cristo, porque a obra é dele. Dele. E é interessante quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando a Bíblia diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E aí a Bíblia diz, graças a Deus que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ou seja, mesmo a morte física será vencida para aqueles que estão em Cristo. Quando, pastor? De que forma? Através da ressurreição dos mortos, prometida pela palavra de Deus. E Jesus diz que ele é o quê? Ele é o primogênito daqueles que se levantarão dentre os mortos. Então a vitória sobre a morte física, espiritual e eterna está em Cristo Jesus. E por causa da misericórdia e do amor de Deus. Nada mais do que isso. Agora, pessoal, estou sentindo que eu estou emagrecendo, viu? Falei agora que não tem zumbi gordo, mas tem pastor magro, né? Então, vamos lá. Ninguém diz amém, pessoal. Vocês têm que torcer por mim, gente. Eu quero uma coisa simples. Eu quero só continuar comendo picanha gordurosa, cupim, de vez em quando alface, arroz à vontade de emagrecer. Aí você começa a falar assim, pastor, então o senhor quer que o mar vermelho se abra de novo. Um milagrezinho desse tamanho. Muita fé, né, irmão? Não, vamos diminuir a gordura da picanha, o cupim, um pouquinho de arroz e mais alface. Ninguém diz amém também, tá vendo? Eu me sinto muito pouco apoiado no meu projeto de emagrecimento, mas vamos lá. Mas aí nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós descobrimos uma coisa tremenda. Não existe mais morto do que outro morto.
Se a pessoa morreu agora, ou há 3 dias, há 2, 3 mil anos, ela está morta. Mas existe gente mais viva do que alguns vivos. Isso é interessante, não é? Não existe morto mais morto que o outro. Mas existe gente vivendo vida mais intensamente do que outro vive a vida. Não dá para você viver intensamente mais a morte, mas dá para você viver mais intensamente a vida. Há uma diferença aqui tremenda. E aí o que o texto diz? Que nós fomos salvos pela graça. E Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu muitas vezes me pergunto sobre essa frase. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor fez quem ama o Senhor se assentar nos lugares celestiais. Não diz que você vai se assentar. Não diz que você vai chegar lá. Diz que já é uma realidade hoje. Como essa qualidade de vida tem a ver conosco? Há um tempo atrás eu ouvi uma ilustração contada pelo Timothy Keller que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, ele contou que um militar havia sido denunciado pelo assassinato de uma outra pessoa. Era um senhor muito velho, mais de 90 anos. E a tropa militar do quartel correu para lá para prender esse homem. Porque haviam recebido a denúncia que ele era o assassino de outra pessoa. E quando eles chegaram, eles viram aquele homem sentado, envergado na sua própria coluna, cabisbaixo, caído na sua cadeira. E eles disseram, por favor, senhor, se levante, nós vamos levar o senhor preso. E de repente aquele homem tão velho levantou. O seu paletó de militar ficou então bem posicionado. E todos aqueles soldados viram a quantidade de medalhas que ele tinha no peito adquiridas no seu tempo de guerra. E o que eles fizeram? Esse é um grande homem. Alguém acusado de assassinato. O que os soldados fizeram diante daquelas medalhas? Bateram continência. Em outras palavras, há sobre você uma honra que foi concedida. E o Timothy Keller responde, quando nós recebemos a justiça de Cristo, nós não recebemos só o perdão dos pecados. Nós recebemos as medalhas dele, nós recebemos a honra dele. E quando nós nos levantamos e nos erguemos diante dos principados e potestades, os demônios olham para nós e veem as medalhas de Cristo no nosso peito, porque nós recebemos a sua honra. Então não é qualquer vida, não é uma vida medíocre em Cristo. Quando nos entregamos a Ele, sua honra é derramada sobre nós. O mundo vai nos odiar, porque o mundo o odeia. O mundo vai se levantar contra nós, porque o mundo se levantou contra ele. Mas seja quem se levantar contra nós, verá no nosso peito as medalhas da honra e da glória do Filho de Deus, conquistadas na cruz e naquele túmulo vazio. Entende agora o que é estar assentado nos lugares celestiais? E aí nós temos uma advertência quanto a essa nova vida que temos nele. Porque nós temos uma tendência, ainda lutamos com o pecado ainda está em nós, apesar da obra que ele está fazendo em nós, e nós temos uma tendência de querermos mérito. Mérito, nós queremos mérito. Nós queremos dizer que no fundo, a gente tinha um pouquinho de vida. Deus só deu uma acelerada. Sabe aquele cara que está lá na UTI, o coração para, e aí eles dão um choque.
No fundo, o Senhor tinha vida. O Senhor deu um choque. Não! Nós queremos dizer que fizemos algo para que Ele nos amasse. Não! Nós achamos que a vida cristã, muitas vezes, é uma margarida. Bem me quer, mal me quer. Hoje eu pisei na bola, o Senhor não me quer mais. Mas hoje eu orei, fiz um jejum, agora o Senhor me quer. Dois milhões de pessoas caminhando para a Trindade nesse final de semana para dizer para Deus: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo, então o Senhor tem que fazer algo por mim. Isso não é o Evangelho. Milhares de pessoas nesse mesmo horário que nós estamos aqui, reunidos em igrejas e barganhando. Senhor, eu estou te dando 100, eu quero assim, 1000 e de brinde o céu. O que você acha disso? Povo egoísta, hein? Dá 100, quer 1000 e o céu de brinde. Não. Verso 8. Pois vocês foram salvos pelo que, gente? Graça. Houve um encontro décadas atrás de centenas de teólogos e eles se perguntaram: qual é a diferença do cristianismo para o budismo, para o islamismo, para um monte de coisa? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, podemos ser honestos? Já que eu estou emagrecendo, vou até puxar a calça. E agora eu vou falar bravo. Budismo muda a vida das pessoas? O que vocês acham? Hã? Islamismo muda a vida das pessoas? O que vocês acham? Espiritismo muda a vida das pessoas? Deixa eu dizer para vocês, nós estamos falando de moralidade. Moralidade. Ser uma pessoa mais cordial, ser uma pessoa mais atenciosa, ser uma pessoa mais amorosa. Eu vou falar uma coisa que parece absurda para você. Toda religião tem o potencial de mudar a pessoa. Toda religião. Ser melhor. Por exemplo, pensa comigo, gente. Na correria que a gente vive, você senta num lugar, só não dá para fazer a posição, viu, pessoal? Mas você senta num lugar, silencia, para a sua mente, deixa de pensar nos problemas, tenta se conectar com a humanidade. Se eu continuar, você vai falar assim: nossa, pastor, estou precisando desse trem. Isso te relaxa? Aí vamos pegar ali a Miriam, que trabalha com esportes, aí você joga uma yoga, dá uma relaxada. Ó, chega, estralou tudo aqui, pessoal. Aí você faz assim, e faz um movimento. Melhora o seu dia? Você acha que não? Você acha que uma religião que te dá tudo isso não melhora algumas coisas para você? É disso que eu quero falar. Qual a diferença, então, do cristianismo? Você acha que nós estamos aqui para fazer pessoas melhores? Você mentia muito. Nosso objetivo é que você minta menos. O que adianta você mentir menos e ir para o inferno? A diferença do cristianismo chama-se graça. A diferença do cristianismo está no fato de que alguém fez por você o que você não pode fazer por si mesmo. A diferença é que você estava morto e alguém agora está te alcançando com vida. E isso é obra dele, não é sua. E isso não é só para te melhorar, para você ser um ser humano melhorzinho, para você ser mais compreensível com os animais, com a natureza, com outro ser humano, e papapá. Tudo isso é importante. Não estou dizendo que isso não seja importante.
Mas espiritualmente, se você acha que isso resolve a sua morte espiritual, você continua morto. E pior, menos consciente da sua desgraça. Porque agora você fala assim, não, eu ainda sou bom. Eu ainda sou bom. Você entende então por que que Jesus, diante daquela mulher pecadora, que estava caída aos seus pés, Jesus aceitou aquela mulher, mas recriminou o fariseu? Porque ele achava que ele era bom, porque fazia coisas certas. E aquela mulher desistiu de tentar fazer coisas certas, porque ela sabia, eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, o que eu faço? Eu não sei se aquele fariseu foi salvo, mas a Bíblia diz que aquela mulher ouviu de Jesus, filha, levanta, a sua fé te salvou. Ah, isso é uma advertência para mim e para você, que nascemos na religião, que nascemos na igreja, que olhamos para os outros e achamos que somos às vezes melhores do que eles, porque não fazemos coisas que as pessoas fazem aí fora. Ai de nós se nós pensarmos assim, porque a única coisa que nós precisamos é da graça. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, ou seja, nem a fé que nós temos vem de nós mesmos, a fé é graça também. Pastor, então assim, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero a tua graça. E o que é que eu vou fazer depois que receber a graça? Viver para mim mesmo? Não, você não recebeu graça. Você é filho do inferno 2 vezes. Não há graça no seu coração, porque se alguém entende o que Jesus fez, esse alguém não vai brincar com a graça de Deus, esse alguém não vai dizer assim, que bom, a graça me salvou, mas eu amo muito o pecado, vou pecar, e continuar na graça. Você é filho do inferno 2 vezes, você não conhece a graça de Jesus, porque a graça de Jesus te atrai. A graça de Jesus é aquela preciosidade. Nada se compara. É diferente. Todos nós lutamos com o pecado. Todos nós guerreamos todo dia. Todos nós temos tentações e todos nós erramos e pela graça continuamos. Mas dizer que amamos o pecado da mesma maneira? Não, é porque a graça não chegou até nós. O pecado nos faz mal. Quando nós amamos Jesus, o pecado nos incomoda. E como é que nós sabemos disso? Verso 10 do texto que você leu. Que essa graça que te salvou, agora te fez uma nova criação, para que você ande conforme os propósitos, os desejos de Deus. Vamos lá? Todos juntos, bem forte. Por quê? O verdadeiro cristão, quando ele está longe disso aí, ele sofre. Ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Não é essa vida que o Senhor tem para mim. Não é esse o meu chamado. Não é essa a tua vontade. E aí você tem 2 escolhas. Você vai ter que fazer umas. E se você entender isso, isso vai te ajudar como uma pessoa que tem Jesus. O que Jesus espera de você é quebrantamento. Jesus não espera que você faça aquele tipo de oração que tantos de nós já fizemos e fizemos e fizemos. Senhor, eu pisei na bola, mas a partir de amanhã me dá uma chance que nunca mais eu vou fazer isso. Isso é autopromoção. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não deseja isso para a minha vida. Me perdoe. E se o Senhor não me socorrer, eu não dou conta de me livrar disso. Isso é um cristão.
Graça. A graça que salvou é a graça que sustenta. A graça que salvou é a graça que te conduz. Nós somos salvos pela graça e nós vivemos pela graça. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus na nossa história. Porque Ele quer fazer algo através da sua vida muito maior do que você imagina. Talvez os homens nunca perceberão, talvez as pessoas nunca reconhecerão, mas os propósitos de Deus são muito maiores do que você pode pensar, apesar de você, porque tudo é pela graça. Ponto. Então existe qualidade de vida, apesar de não existir qualidade de morte. Existem pessoas que entendem que vivem pela graça, e existem pessoas que, apesar de serem salvos pela graça, estão tentando viver pela sua própria força. E o que Deus quer? Que nós venhamos convergir a nossa vida para depender dEle todos os dias da nossa existência. Todos os dias da nossa existência. Quando nós entendemos isso, há uma revolução. Eu estava morto e Deus me chamou para uma nova vida. Essa nova vida é pela graça mediante a fé. Ela começou pela graça e ela se processa pela graça. E ela me trouxe para um propósito eterno. Quando a gente entende isso, por exemplo, a gente não fica cheio de mimimi, escandalizado um com o outro o tempo inteiro. A gente não entra em crise porque o outro não olhou para mim na igreja. Ah, fulano, eu acho que não vou mais na igreja, não. Eu entrei lá, o fulano nem olhou para mim. Ah, fiquei sabendo que naquela igreja tem fulano que faz isso de errado. Aí, ó. Não. É pela graça. Graça de quem? Salvação em quem? Obra de quem? Pelo contrário. Aí eu posso chegar diante da outra pessoa e dizer assim, ô fulano, como você está? Esses dias eu passei por essa experiência, contei para a Nair, não vou falar quem foi. Uma pessoa que já foi ovelha minha, nunca tive problema com ela. Mas um dia eu estava na padaria, ela me viu e falou assim, aí eu olhei assim, e ela olhava assim, e como é que vai ser agora, né? E eu saí muito mal, sabe por quê? Porque eu saí de lá e a gente não conversou. Não é minha ovelha mais, não frequenta a minha igreja. Como é que eu vou aceitar isso como cristão? Eu saí de lá mal. Não pode. Aí essa semana fui comprar pão na mesma padaria. Tá lá, irmã abençoada. Quando eu... Não, e o pior, na outra vez tinha uns 10 na fila. Agora a fila era eu e ela. Aí eu fiz assim, ela fez assim, nós ficamos ali. E eu senti no meu coração, não pode. Aí eu virei assim, oi fulana. Ô pastor, o senhor está tão diferente, o senhor tinha cabelo, agora o senhor está usando barba, é o senhor mesmo? Eu falei assim, sou eu. Nós conversamos, quebramos o gelo. Somos irmãos em Cristo. Amamos o mesmo Senhor. Servimos o mesmo Senhor. E eu saí de lá assim, obrigado, Deus. Por quê? Porque não ficou naquela outra situação. Não, eu sou pastor. Ela tem que me respeitar. Ela tem que falar comigo. Ora, irmãos, se eu pensar assim, e às vezes eu penso, eu não estou lembrando de quem era o meu Senhor e como pela graça Ele me alcançou e Ele olhou para mim quando eu não estava nem aí para Ele, porque eu não olhava para Ele, eu não estava atrás dEle, eu não queria Ele, mas com seu amor, com a sua graça, Ele me alcançou. E Ele falou assim, oi Jean, tudo bem? E o seu amor me transformou.
quero terminar essa palavra com alguns desafios. Primeiro, se você está tentando chegar até Deus, desista. Desista. Você não vai conseguir. Mas se Deus está se chegando a você, eu acho que você está aqui por isso. Ninguém entra numa igreja por outro motivo. Se Deus está se chegando a você, diz assim: Senhor, só pela tua graça. Só pela tua graça. Só em Cristo, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para fazer. Se não for o Senhor, ai de mim, eu me arrependo. É pela tua graça, Senhor. Faça isso. Deus não espera, nesse momento, nada mais além de você. Até porque você não pode fazer. Segunda questão. Se você foi salvo pela graça, mas você tem tentado viver pelas suas forças, desista. Desista. Se você tem tentado vencer determinados pecados pela sua força, desista. Volte para a graça. Não torne a graça barata. Pelo contrário, porque quando você olhar para a graça, você vai ver o quanto sério é o seu pecado, o quanto ele ofende a Deus. E quando nós olhamos para a graça, o que nós vemos? Cristo numa cruz por nós. Eu tenho buscado em Deus forças, mas eu não consigo. Provavelmente porque você tem buscado da maneira errada, ou seja, dizendo para Deus que você vai mudar determinadas coisas. Deus está dizendo para você: olhe para o meu filho, olhe o que ele fez por você. Sinta o amor dele. Faça a escolha certa, não porque eu preciso disso, mas porque você precisa, porque eu amo você e eu alcancei você. E dependa de mim, é o que Deus quer da gente. Por último, se você, apesar de ser cristão, está tentando achar um propósito para viver, desista. Desista. Porque o único propósito que vale a pena a gente viver é o propósito que Deus já preparou para que possamos experimentá-lo. Ou seja, há um caminho para você, em Deus. Não é o seu caminho, não é a sua vontade, não é a sua escolha. Não é o seu projeto que você vai agora chegar para Deus e falar assim: vou fazer um bom planejamento estratégico, apresentar para Deus o que eu quero. Não, é o projeto que Deus tem para você. Seu Júlio deve lembrar dessa fase na minha vida. Quando a Alissa, que é a minha segunda filha, ia nascer, eu tinha um sustento que não dava. Eu fazia mais ou menos assim na vida, como muita gente faz e está feliz nesse momento que a gente der conta, pelo menos dia já está bom demais, né? Eu ia ficando sempre com déficit. Aí quando chegava assim, um 13º, fechava. Pastor, se eu tivesse nessa, eu já estava feliz. Hoje, nessa crise. Mas naquela época, e eu estou terminando, viu, pessoal? É a última história. Mas nessa época, eu pensei assim: lá vem uma segunda filha, como é que eu vou fazer, meu Deus? De onde eu vou tirar dinheiro? Não vai ter dinheiro. Se eu já estou com um déficit todo mês com uma só e agora com duas. E esse povo inventou de não usar mais fralda de pano, é só fralda descartável. E esse povo agora tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, o leite é não sei quanto. O que eu fiz? Elaborei um projeto, porque eu sou um cara inteligente, eu sou um cara especial. Eu elaborei um projeto para Deus e falei assim: Senhor, abençoe isso aí que eu achei a solução. Abri uma loja com o seu Júlio. Que fracasso. Coitado do seu Júlio, da dona Judite. E é interessante que depois
o maior tapa na cara que Deus me deu foi o seguinte. Nós montamos uma loja, né, seu Júlio, de cosméticos. Fragrance Cosméticos. É bonito o nome. Fragrance. Né? E aí montamos a Fragrance Cosméticos. Né? Vou para a reunião do presbitério, porque eu tinha um plano bom para Deus. Eu tinha a solução para o problema. Era só ele abençoar a loja. Chego na reunião do presbitério, um pastor levanta lá e fala assim, Jean, nós temos que fazer uma coisa aqui. E eu sei lá o que esse pastor ia falar, de repente levanta e fala assim, nós temos que votar um salário a mais para o Jean. Que ele vai ter uma menina, e tal. Defendeu, falou assim, não passa nunca, presbitério sem dinheiro, acho que já me deu até um bom sustento, vai passar nunca. Passou. Quando passou, opa. Ou seja, Deus já tinha cuidado, Deus já tinha o plano. Aí eu falei assim, Senhor, agora me ajuda com o pepino da Fragrance Cosméticos. Deus me ajudou. Em 3 anos eu paguei todas as dívidas. E um salário que Deus me proveu, eu falei assim, agora paga. Você não queria viver por você? Eu já tinha o dinheiro, eu já tinha a solução, eu já tinha a resposta. Eu não aceito esse tipo de situação onde você vir para mim, fazer seu plano e dizer assim, agora o Senhor me abençoa. Deus disse, eu já tinha resolvido para você. Graça. Graça. E daqui 2 semanas vão voltar num campo que anos atrás eu fui pastor. Uma igreja que, inclusive, anos atrás nós reabrimos. Algumas pessoas que estão aqui estiveram lá. Nós estamos levantando uma oferta para ir lá abençoar aquele lugar. Eu estava naquele lugar e eu quero dizer para os irmãos, isso tem cerca de 20 anos, 20 para 21 anos. Eu estava feliz, naquele momento era o contrário. Eu não tinha projeto nenhum para Deus, eu não queria que Deus fizesse nada, estava feliz da vida, plantando igreja, comendo carne de sol na Bahia e cuscuz, e não precisava de mais nada. E lá Deus começou a falar comigo. Volta para o Goiás. Estuda, porque eu vou te usar para preparar líderes de líderes. E eu falava para Deus, Senhor, o que é isso? Eu não estou atrás disso não, eu estou feliz aqui com esse povo. Gente se convertendo, igreja crescendo, construção, isso, aquilo. O Senhor está bom aqui. Vai! Pus uma lista para Deus, falei assim, Senhor, mas tem essa dificuldade, tem essa dificuldade, tem essa dificuldade, tem essa dificuldade. Daqui uns 2 anos e meio, eu acho que eu chego lá. Em 5 meses, aquela lista se esgotou. E Deus estava dizendo, vai! Eu era um jovem de 20 e poucos anos. Hoje eu sou um homem que daqui uns meses vou fazer 43. E vou voltar lá. E hoje, quando eu liguei para um pastor que vai nos receber lá, pessoal, a gente quer fazer um café da manhã sobre discipulado. Ele, o quê? Café da manhã sobre discipulado? Meu irmão, os pastores aqui estão te esperando. Nós precisamos disso, meu irmão. Vem aqui nos ajudar, pelo amor de Deus. As igrejas precisam disso. Eu vou voltar lá para ajudar líderes de líderes. Porque pela graça, não porque eu sou qualquer pessoa, a não ser um pecador, ganho pela graça de Deus. Porque aquele que me salvou tem um plano, um projeto, e disse, vai para Goiás, e agora de Goiás você vai abençoar a Bahia, você vai abençoar João Pessoa, você vai abençoar Mato Grosso do Sul, é isso que eu tenho como plano para você. Não sou eu, não é você que decide, é Ele. Então desista de querer viver os seus planos para viver os planos de Deus. Gente, hoje eu demorei, hein? Hoje eu demorei muito, hein? Quantas horas? Se deixasse eu pregava até amanhã de manhã, mas não dá. 8h40? Não, o povo aqui é igual no Rio de Janeiro.
O pastor foi pregar no Rio, chegou e falou assim, até que horas, pastor, posso pregar? Você prega à vontade. O pessoal só fica até as 9, mas você prega à vontade. Então, não deu 9? Beleza. Tem 20 minutos. Desista de viver por você. Desista de vencer por você. Desista de ter os projetos que nascem no seu próprio coração. Se rende à graça. Deus transformou você de um zumbi espiritual em alguém cheio de vida. Ou quer fazer isso por você nessa noite. Vamos ficar em pé?